Antes de eu andar aqui, alguém quer questionar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Vamos começar bem devagarzinho com uma introdução à nossa microbiologia. Esses slides, presta atenção, esses slides estão disponíveis no Moodle, tá? Eu sempre, antes das aulas, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Se vocês quiserem baixar, imprimir, para poder fazer anotação, fiquem à vontade, tá? Os slides eu produzo exatamente para vocês, para que vocês possam usá-los para leitura, para direcionamento de estudo e para direcionar o que vocês realmente precisam, tá? Então vocês já têm no Moodle, tem o capítulo 1, que é o capítulo de Introdução à Microbiologia, que é um capítulo de um livro referência que a gente tem para a microbiologia. Vocês têm no Moodle esses slides e você tem no Moodle um exercíciozinho de revisão de estrutura celular e organelas celulares. Tá bom? Esses slides, eles começam trazendo para a gente um conceito, uma definição. Micro faz referência àquilo que é pequeno, aquilo que é, no nosso caso aqui, microscópico, aquilo que não é visto a olho nu. Biologia faz parte do estudo da vida, a ciência que estuda a vida que nós não enxergamos. Essa é a ideia da microbiologia. A microbiologia, pessoal, ela procura trazer para a gente, o estudo dos micro... Ixi, o que eu fiz aqui? Fiz alguma merda aqui, desculpa. Ela procura trazer para a gente o estudo dos micro-organismos microscópicos e de suas atividades. Agora, estudar o que dos micro-organismos? De quais micro-organismos? Nós vamos nos preocupar em estudar a forma. Nós vamos nos preocupar em estudar estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo e a identificação. Para que estudar a forma? Semana passada eu cheguei a comentar isso para vocês. A forma de um micro-organismo, ela pode ser o indicativo para o seu reconhecimento. E a partir desse reconhecimento, nós podemos direcionar N caminhos a pesquisa desses micro-organismos com finalidades das mais variadas possíveis. A forma de uma bactéria pode direcionar para a gente a estrutura celular dessa bactéria. E a estrutura celular dessa bactéria pode direcionar para a gente o tratamento que deve ser desenvolvido caso haja uma infecção ocasionada por uma bactéria X, Y ou Z. Não sei se vocês já ouviram falar, nós temos bactérias gram-positiva e bactérias gram-negativa. O que é isso? É uma classificação que nós temos dentro das bactérias que traz um direcionamento de tratamento quando se observa uma doença causada por bactéria. Uma gram-positiva, ela tem que ser tratada com o medicamento X. Uma gram-negativa, com o medicamento Y. Então, saber qual é o tipo de bactéria que você está lidando pode fazer com que você siga o caminho para um tratamento X, um tratamento Y, um tratamento Z. E o que vai definir isso para mim? A forma que a bactéria tem, a estrutura que ela tem. Saber a velocidade de reprodução de um micro-organismo é extremamente importante para eu saber como controlar uma população de um micro-organismo. Eu vou direcionar para você um medicamento que combate uma infecção bacteriana só depois que eu souber a velocidade de crescimento da colônia bacteriana. Se eu tenho uma bactéria que ela tem uma velocidade de crescimento muito acelerado, comparado com uma outra, cuja velocidade de crescimento não é tão acelerado, nós vamos demandar concentrações de antibióticos de forma diferenciada. E a concentração de antibiótico é extremamente importante até mesmo para preservar o nosso organismo. Porque nós temos associado ao nosso organismo inúmeros micro-organismos saudáveis. Eu tenho no meu corpo bactéria que produz vitamina.
Se eu tiver infectado por uma bactéria patogênica, causadora de doença, eu preciso tratar. Eu vou tratar como? Com medicamento. Qual é o medicamento? Antibiótico. A hora que eu tomo antibiótico, ele mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Então, eu saber a concentração de um antibiótico para eliminar uma bactéria ruim é extremamente importante. Para quê? Para que nós possamos trazer menos impactos possíveis para as boas que estão no nosso corpo. E quem é que vai definir isso? Quem é que vai definir isso é a velocidade de reprodução bacteriana. É a fisiologia e o metabolismo bacteriano. Como que essa bactéria ela metaboliza um medicamento. Então, entender as reações químicas que se processam dentro dela permitem que nós possamos tomar decisões específicas voltadas a um tratamento, a uma aplicabilidade ambiental, entre outras possibilidades. Então, a identificação dos micro-organismos é essencial para que a microbiologia ela possa tomar decisões que sejam produtivas para o nosso dia a dia. Porque a ideia aqui é essa. A ideia é usar, de alguma maneira, os micro-organismos em nosso benefício. E para isso, eu preciso entendê-los. Quais micro-organismos? Na microbiologia, bactérias e arqueas são procariotos, algas, protozoários e fungos, que são eucariotos inferiores, e até mesmo os vírus. Hoje em dia, pessoal, a gente tem tanta aplicação biológica para todos esses micro-organismos que são incontáveis as utilizações que nós temos para os micro-organismos em nosso benefício. Os micro-organismos hoje, eles são muito mais essenciais do que prejudiciais. Porque quando a gente vai falar de micro-organismo, bactéria, protozoário, fungo, normalmente você pensa em porcaria. Normalmente você pensa em doença. Mas, na verdade, eles são muito mais úteis do que problemáticos. Precisamos entendê-los. Entendê-los exatamente assim. Forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo, identificação. De cada um desses. Aqui a gente tem, por exemplo, imagens. Ó. Em A, eu tenho imagem de uma árquea, que é um procarioto. Em B, eu tenho imagem de bactérias, que também é procarioto. Em C, eu tenho imagem de fungo. Essa aqui é a imagem do Penicillium, Penicillium notatum. O Penicillium notatum é responsável pela produção do antibiótico chamado penicilina. É um fungo que produz uma substância, penicilina, que mata bactéria. Então, o conhecimento do metabolismo do fungo permitiu que eu criasse um medicamento que controla uma população bacteriana. Realiza uma antibiose, que é uma relação ecológica. Em D, eu tenho protozoários. Na verdade, em D são algas protistas, perdão. Em E, protozoários. E em F, uma representação de um vírus. Micro-organismos diferentes visualizados em microscopia eletrônica ou em microscopia óptica. Agora, esses micro-organismos eles se enquadram de que maneira dentro da classificação dos seres vivos? Todos os seres vivos, eles de alguma maneira, eles devem ser classificados no mundo vivo. E a classificação, ela tende a ser feita em cima do que nós chamamos de reinos e domínios. Antigamente, nós sempre classificávamos os seres vivos dentro do que nós chamamos de reinos apenas. Então, nós teríamos 5 grandes reinos. Reino Plantae, o reino das plantas. Reino Animalia, o reino dos animais. Reino Fungi, o reino dos fungos. Reino Protoctista, o reino dos protozoários e das algas. E o reino Monera, o reino das bactérias. Mais recentemente, por meio de uma análise genética, uma análise de DNA, uma análise de RNA, os cientistas criaram uma outra forma de classificação.
Ao invés dos seres vivos serem classificados dentro de reinos, eles são classificados dentro de domínios, e esses domínios, por sua vez, dividem os reinos. Por exemplo, nós temos um domínio bactéria, nós temos um domínio arquea, e nós temos um domínio eucária. O que determina um domínio? O que determina um domínio é uma estrutura celular. Então, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, toda vez que eu for fazer uma classificação do ser vivo, eu tenho que saber qual é a estrutura celular desse ser vivo. Uma estrutura que pode ser procariota ou eucariota. A estrutura procarionte, procariótica, dá no mesmo. É a estrutura das bactérias e das árqueas. Bactérias e árqueas representam os indivíduos que se enquadram no grupo dos procariotos. O que é um procarioto, pessoal? Olha para a célula aqui. Olha para essa célula, ó. Isso aqui é uma célula animal. Olha para essa célula. Essa é uma célula vegetal. As duas se caracterizam por ter isso aqui, ó, um núcleo. Um núcleo. E dentro desse núcleo, um material genético. Olha essa célula aqui. Isso aqui é uma bactéria. Essa célula aqui, ela não tem um núcleo. A principal característica de separação de um procarioto e um eucarioto é a presença de um núcleo na sua célula. Eucarioto, ó, núcleo na sua célula. Eucarioto. Sem núcleo organizado. Procarioto. A presença do núcleo fez com que o material genético pudesse ficar protegido, guardado dentro de um compartimento. Esse material genético guardado dentro de um compartimento, ele teve a possibilidade de ser um material genético mais estável. O material genético mais estável, ele conseguiu ter um padrão evolutivo mais significativo. Resultado, as células elas são muito mais evoluídas. E com o passar do tempo, essas células elas foram adquirindo estruturas que auxiliaram no seu funcionamento, que são seus, entre aspas, órgãos. Esses órgãos, nas células, são chamados de organelas. Elas se encontram na região da célula que nós chamamos de citoplasma, que é todo o espaço delimitado pela membrana. As organelas, que aqui, ó, nessa célula aqui animal, ó, está sendo representada por retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria. Na célula vegetal, além disso, tem cloroplasto. Essas organelas, elas só estão presentes nas células eucariotas. Elas não aparecem nas células procariotas. Então a ideia base é essa. Célula procariota não tem um núcleo organizado. Como ele não tem um núcleo organizado, o que acontece com o material genético? Se espalha no citoplasma da célula. Resultado, material mais instável. Então a quantidade de material genético da célula procariota ele é reduzido. Isso quer dizer que as células elas são muito primitivas. E a estrutura delas é uma estrutura muito simplificada. Não conseguem formar organelas. Então são células muito simples, mas apesar de serem simples, não quer dizer que elas são pouco ocorrentes. Elas estão entre os seres vivos mais abundantes do mundo vivo, representado pelas bactérias e pelas árqueas. No momento em que evoluiu a célula eucariota, o núcleo se organizou, surgiram as organelas presentes no citoplasma.
Por elas estarem guardadas no citoplasma, elas são chamadas de organelas citoplasmáticas. E essas organelas citoplasmáticas, elas realizam as funções vitais de uma célula. Por exemplo, uma função vital da célula, produzir energia, que a gente chama de respiração celular. É a mitocôndria que faz. Uma função vital da célula, síntese de nutrientes, como por exemplo, as células vegetais produzem carboidratos pelo processo de fotossíntese no cloroplasto. Eucarioto que faz isso. Os eucariotos são representados por todos os protistas. Quem que são os protistas? Protozoários e algas. Aqui, ó. Protozoários e algas. São eucariotos e são estudados pela microbiologia. Os eucariotos são representados pelos fungos. Aqui, ó. Estudados pela microbiologia. Os eucariotos são representados pelas plantas e pelos animais. Na microbiologia, nós não nos preocupamos com plantas e animais, apesar do que identificamos inúmeros processos biológicos que ocorrem nas células animais e nas células vegetais. Então, vamos fechar o raciocínio assim? O que a gente vai focar? Procarioto e eucarioto inferior. Procarioto, bactéria e árquea. Eucarioto inferior, alga, protozoário e fungo. Os vírus também são estudados na microbiologia. E os vírus, eles não são enquadrados nem no grupo dos procariotos, nem no grupo dos eucariotos. Por quê? Porque vírus não tem célula. Vírus é acelular. É uma partícula infecciosa acelular, não segue as regras de classificação biológica dos seres vivos, foge completamente o padrão de classificação. Por isso, quando nós vamos fazer uma classificação dos seres vivos, nota, eu tenho bactéria, eu tenho árquea, eu tenho animais, fungos, plantas e protistas. Não classifico vírus, porque vírus é unidade biológica sem célula. Não é celular, mas é estudado pela nossa microbiologia. E existem vírus muito famosos e muito importantes para o nosso dia a dia. Aqui na imagem tem um da AIDS, mas um dos mais famosos atualmente é o coronavírus, responsável pela Covid, e que é estudado dentro da microbiologia. Então, a nossa finalidade é essa: trabalhar com seres vivos que se enquadram dentro desses grupos. E o primeiro conceito que a gente junta: procarioto, células sem núcleo organizado, material genético disperso no citoplasma, sem organelas membranosas. Célula eucariota, material genético guardado dentro de um núcleo. Citoplasma com organelas membranosas das mais diversas, em que essas organelas membranosas executam atividades biológicas para a sobrevivência das células eucariotas. Ok? No exercício que eu coloquei no Moodle para vocês, eu tenho exatamente essas 3 imagens, identificando todas as estruturas possíveis para uma célula procariota, todas essas estruturas da célula eucariota animal e vegetal. E o meu pedido foi: pesquisem para relembrarmos o principal papel biológico de cada uma dessas organelas. Então fiquem aí durante a semana, com tempo tranquilo, a hora que der, para um pouquinho, dá uma olhada. Poxa, aqui na célula animal eu tenho um complexo de Golgi, para que serve isso? Ah, eu tenho uma mitocôndria, para que serve isso? Eu tenho na bactéria um plasmídio, para que serve isso? A gente vai ver isso tudo. Mas o que eu quero é que vocês já tenham uma atividade para vocês buscarem relembrar esses conceitos que são extremamente importantes para a gente. Ok?
Além da organização celular, o critério de classificação biológica dos seres vivos, ele envolve o critério de nutrição, o que nós chamamos de metabolismo nutricional. E esse metabolismo nutricional, ele envolve o autotrofismo e o heterotrofismo. Fazer na próxima aula, amanhã, né? Vamos caracterizar esse metabolismo nutricional para entendermos produção de energia, para entendermos o que é uma respiração, o que é uma fermentação, porque isso vai influenciar direto quando nós começarmos com práticas bacterianas. Tudo bem? Na próxima aula não tem mais essa apresentação de diagnóstico, então a gente vai conseguir avançar bastante e completar esses slides aqui dessa primeira aula, que é essa aula introdutória de microbiologia. Ok? Algum questionamento? Alguma pergunta? Não? Então, por hoje nós paramos por aqui, tá? Como eu falei, tentem pegar depois o material que está lá no Moodle e devagarzinho vamos dando uma relembrada em células eucariotas, células procariotas e organelas citoplasmáticas. Beijos, até amanhã. Valeu, galera. Tchau. Para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma boa noção do como que a gente está no que diz respeito ao nivelamento e para a gente entender como que a gente vai andar nessa microbiologia. Eu acho assim, essa avaliação diagnóstica que eu fiz com vocês, ela foi muito legal, porque ela me dá uma ideia do